Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante da mesa do Senhor, queridos irmãos, que diremos à vista destas coisas? O Senhor nos preparou uma mesa perante os seus inimigos. O Senhor nos preparou uma mesa nesse deserto. Olhamos para o lado, nada vemos que nos dê segurança ou mesmo alegria. Olhamos para a mesa do Senhor e vemos plena provisão. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Nosso Deus é um Deus que intervém. Quando nós estávamos numa condição completamente extraviada, alienada, inimigos de Deus e uns dos outros, Deus interveio. Andávamos desgarrados como ovelhas, mas Ele